Um estudante de física observa o comportamento de 3 objetos de mesmo peso e densidades diferentes abandonados na superfície de um recipiente com água. Após a água e os objetos atingirem o equilíbrio estático, ele observa que o objeto 1 está boiando com a metade do seu volume submerso, que o objeto 2 está totalmente submerso e não toca o fundo do recipiente, e que o objeto 3 submerge totalmente, ficando apoiado no fundo, pressionando. Considerando a densidade da água constante em todos os pontos do interior do recipiente, pode-se afirmar que a intensidade do empuxo, ele vai fazer aqui em cada um dos itens uma relação entre a intensidade dos empuxos nas 3 situações. Vamos analisar as seguintes informações, depois lá no finalzinho eu volto para cada um e a gente faz e escolhe a resposta certa, ok? Então, primeira informação que ele deu pra gente aqui, ele fala que eles têm o mesmo peso, os 3 objetos têm o mesmo peso, porém eles têm densidades diferentes. Dessa primeira informação aqui a gente consegue tirar a seguinte informação, que é claro, o peso do primeiro é igual ao peso do segundo e também, por consequência, é igual ao peso do terceiro. Essa aqui era uma informação simples de pegar. Agora, a segunda informação é uma relação com a densidade. Ele fala que as densidades são diferentes. Porém, lembre-se de uma coisinha aqui. Densidade a gente calcula como sendo o quê? Como sendo a divisão entre a massa pelo volume, A razão entre massa por volume. Se os pesos são iguais, eu posso afirmar que o quê? Peso a gente calcula da seguinte forma, como sendo m vezes g. A aceleração da gravidade não muda nos 3 recipientes. Dessa forma eu posso falar que a massa do 1 é igual à massa do 2, que também é igual à massa do 3. Então, o que vai mudar aqui quando eu falo que as densidades são diferentes? Se as massas são iguais em todo mundo, o que muda é o volume que eles estão ocupando. Desta forma, então, com essa informação, eu consigo informar o seguinte também para vocês, que o volume 1 é diferente do volume 2, que também é diferente do volume 3. Nenhum dos 3 volumes são iguais, ok? Então essa daqui é a primeira informação que a gente consegue tirar. Então agora vamos desenhar as 3 situações que o exercício deu pra gente, No primeiro recipiente a gente tem a seguinte situação, o corpinho está com a metade do volume submerso e é óbvio, a outra metade dele tem que estar fora da água, Separei a água aqui por essa corzinha azul. Na segunda situação, o meu objeto está totalmente submerso, porém ele não encosta no fundo. E na terceira, ele está aqui no fundo e ele fala que ele está pressionando, ok? Então, tem essas 3 situaçõezinhas aqui. E o que a gente vai fazer agora? Vamos analisar, então, todas as forças que a gente tem em cada uma das 3 situações. Primeira situação aqui, o corpinho a gente sabe que tem massa. Se ele tem massa, tem o que? Tem força-peso. Se ele está em equilíbrio, tem que ter uma força que está equilibrando essa força-peso aqui para deixar ele parado, para ele não afundar. E essa força aqui, como ele está dentro da água, qualquer é a força de empuxo, que eu vou chamar de empuxo 1. Não temos mais nenhuma força agindo em cima do meu bloquinho na horizontal aqui, então acabou. São essas duas aqui, deixa anotadinho aqui. Passa para o segundo bloquinho. Ele também tem massa, ou seja, ele também vai ter uma força-peso que aponta para baixo. Ele também está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, vai aparecer aqui uma força apontando para cima. E nesse caso aqui também está dentro da água, portanto vai surgir um empuxo 2. Mesma coisa ali do primeiro, também não tem movimento horizontal, então deixa essas duas forças ali anotadas, quietinhas, não tem mais o que fazer. Agora passamos para a situação 3, mesma coisa. Ele tem peso, então está apontando ali para baixo a força-peso. O que está acontecendo aqui? Lembra de uma coisinha quando você está estudando lá a lei de Stevin? O empuxo ele vai surgir graças à diferença de pressão de água que tem aqui em cima com a pressão de água que tem aqui embaixo. Porém, o seu bloquinho 3 ele está totalmente no fundo. Se ele está totalmente no fundo, aqui embaixo eu posso considerar que não tem água nenhuma. A única coisa que tem aqui é o contato entre o bloquinho 3 e o fundo do meu recipiente. Então eu vou chamar esse contato aqui, a força oposta ao P3. É claro, a gente vai chamar ela de normal. Nessa situação não tem empuxo. Por isso que muitas vezes quando o submarino chega lá embaixo no oceano e se ele encostar no oceano, fica muito difícil para ele sair, porque não tem água embaixo dele aqui para dar um empurrãozinho ali para cima. Então ele precisa de muita força para vencer a pressão da coluna de água que tem em cima dele. Então na situação 3 nós não temos empuxo, a única força ali que está reagindo à força P3 é a normal, do fundo do meu recipiente. Deixamos essas 3 coisinhas aqui anotadas, volta lá para o enunciado e presta atenção ali, ele fala que eles estão em equilíbrio estático, como eu já venho repetindo isso aqui antes, e lembrando que se tem uma situação de equilíbrio estático, como a gente já fez nos exercícios anteriores, a gente vai chegar na seguinte conclusão: a soma de todas as forças tem que dar igual a 0. Então se eu somar este P1 com este E1, ele vai ter que dar igual a 0.
Ou seja, adotando um referencial e fazendo todas as continhas que a gente tem costume de fazer aqui neste canal, a gente vai chegar na seguinte conclusão. Se eles estão em equilíbrio, P1 tem que ser igual a E1. Deixa isso ali anotadinho, quietinho. A mesma coisa a gente vai fazer pro bloquinho 2. E2 tem que ser igual ao quê? Ao meu P2. E é claro, pro 3 a gente também chega na seguinte conclusão, que a normal tem que ser igual a P3. Porém, na terceira situação, a gente vai falar o seguinte: E3 está o quê? Está tendendo a zero, ou a gente pode falar também, afirmar nesse caso, que o empuxo 3 é igual a zero. Dessas afirmações, a gente consegue tirar a seguinte relação. Se P1 é igual a P2, como eu afirmei lá em cima, e eu sei que P1 é igual a E1 e P2 é igual a E2, a gente consegue chegar na seguinte relação. E1, tá, o meu empuxo 1, é igual ao meu empuxo 2. Feito todas essas considerações, vamos lá olhar item a item para a gente saber qual que é o exercício, qual que é a alternativa correta. Tá? No item L ele está falando para você o seguinte: o empuxo no objeto 1 é a metade do empuxo no objeto 2. A gente acabou de mostrar que o empuxo no objeto 1 é igual ao empuxo no objeto 2, portanto a alternativa A está incorreta. O 2 ali, o item B, ele está falando o seguinte: o empuxo no objeto 2 é igual ao empuxo no objeto 3. Errado, né? O objeto 2 ali, ele tem um empuxo E2 e o objeto 3 tem um empuxo igual a zero, portanto o objeto 2 tem um empuxo maior que o objeto 3. Item B também joga fora. Item C, empuxo no objeto 1 é maior que o empuxo no objeto 2, também está errado, a gente já descartou ali no item A. Item D, empuxo no objeto 3 é menor que o empuxo no objeto 1. Óbvio, só pode ser a alternativa D, porque a gente já viu ali, ó, tá? O empuxo no objeto 1 é o meu E1 e o empuxo no objeto 3 é 0 ou está tendendo a 0. Dessa forma, a alternativa D está correta. Só que vamos lá para a alternativa E. Os empuxos nos três objetos são iguais, também já descartamos isso aqui logo de cara, tá? Quando a gente fez esta análisezinha aqui. É isso então, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Fico por aqui, bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até o próximo vídeo e tchau!